Aleluia. Que privilégio podemos declarar a nossa fé cantando. Você crê nessas coisas? Amém? Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai nos tocar hoje aqui. Você crê nisso? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Pode sentar no seu lugar, dá um sorriso para quem está do lado aí. Fala, Deus vai falar contigo. Que o Senhor se revele a você em nome de Jesus. Eu quero dar um aviso antes de começar a pregar. Muitas pessoas estão perguntando se eu vou ou quando vou começar as lives de oração às 6 horas da manhã. Quem já participou desse movimento aí? Olha quanta gente, glória a Deus. No dia 9 de fevereiro nós vamos retornar às lives de oração. Então põe aí, se você participa, põe na tua agenda e vamos orar juntos todos os dias, 6 horas da manhã. Dia 9 completa 2 anos que começamos esse movimento e eu quero então retornar neste dia. Hoje eu quero falar sobre uma guerra invisível. Quero falar sobre batalhas espirituais. E eu queria te convidar a ler o texto que se encontra em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Esse versículo, essa semana, o 10, nós juntos na mesa decoramos com as crianças. Quero que você aprenda, é fácil. Os meus filhos de 4, 5 anos aprenderam, você vai aprender também. Sejam fortalecidos, repete comigo, no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O texto continua, o apóstolo Paulo vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia está falando aqui sobre uma guerra invisível. Há 2 anos nós estamos lutando contra uma pandemia. Milhões de vidas foram ceifadas, e o fato de não vermos essa guerra não quer dizer que ela não existe. O mesmo acontece no que tange a batalha espiritual. O fato de não a vermos não quer dizer que ela não exista. E são vários os textos da palavra que nos dão conta disso. Em Daniel capítulo 10, a Bíblia narra para nós esta guerra invisível. A Bíblia vai dizer que durante 21 dias Daniel ora ao Senhor pedindo uma resposta a Deus. E essa revelação custa chegar, e quando chega, o anjo que traz a notícia vai falar a Daniel que um principado, o príncipe da Pérsia, um espírito maligno estava impedindo que a revelação de Deus chegasse. Uma batalha espiritual. A Bíblia também nos conta algo interessante quando fala da guerra entre o povo de Israel e os amalequitas. Quando Moisés sobe no alto da montanha, a Bíblia diz que quando ele estendia suas mãos e orava pelo povo, eles venciam a guerra. Quando ele cansava e não conseguia mais orar e interceder, eles começavam a perder. Havia uma guerra invisível sendo travada ali. O mesmo acontece quando Jesus vai para a terra de Gadá, o lugar onde ele se depara com um chamado demoniado gadareno. A Bíblia diz que já no caminho, no mar da Galileia, o mar fica revolto. E é interessante porque a atitude de Jesus é de repreender o mar. Havia uma oposição tentando impedir
de chegar naquele lugar onde a salvação chegaria para aquele homem, Jesus era capaz de discernir a guerra e por isso repreende o mar. Batalhas espirituais estão acontecendo. Esta guerra invisível está acontecendo na sua casa, tentando atrapalhar seu casamento, a educação dos seus filhos. Essa guerra está acontecendo no lugar onde você trabalha, ela está acontecendo aqui, agora. E o fato de você não a ver não quer dizer que ela não exista. A Bíblia vai nos falar sobre isso em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda como um leão ao derredor, procurando aqueles a quem possa tragar. Existe uma guerra acontecendo, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te ajudar a se equipar para vencer batalhas espirituais. Quantos desejam isso? Eu lembro bem um dia que eu estava pregando aqui, era um domingo, e nós estávamos enfrentando uma situação na nossa casa, que ela não se desenrolava, estava empacada. Sabe quando não vai para frente? E durante a pregação veio um sentimento no meu coração muito forte. Michel, isso é espiritual. Eu lembro, terminou o culto, eu chamei alguns pastores que estavam aqui, e nós fomos orar lá em cima. Tivemos um tempo de oração, e naquele dia eu lembro de orar assim: Deus, se isso é espiritual, quando eu chegar em casa eu quero que isso esteja resolvido. Manda os teus anjos, faz algo acontecer. Quando eu chegar em casa eu quero ver resolvido. Oramos aqui. Eu lembro bem, quando eu cheguei em casa, a minha esposa veio contar a notícia que aquela situação havia se resolvido. A minha oração hoje é que Deus abra os seus olhos, como abriu os olhos do servo de Eliseu para enxergar a realidade espiritual. Existem guerras que são espirituais nas nossas vidas e precisamos vencê-las usando as armas do Espírito. Quantos querem fazer isso? Ontem comecei essa série, quero continuá-la hoje. E no texto que acabamos de ler, em Efésios, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 61 ou 62. E quando ele escreve essa carta, ele está preso. Paulo é preso 2 vezes em Roma. A segunda vez, ele está já sentenciado à morte e ele é lançado numa masmorra. Era um buraco onde as pessoas saíam dali leprosas, doentes ou acabavam sentenciadas à morte. Mas na primeira prisão, que é quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, era uma prisão domiciliar. Nessa prisão ele ainda seria julgado e ele tinha ali algumas regalias. Ele podia receber visitas, ele podia ter acesso aos seus pergaminhos, e ele era guardado nessa prisão domiciliar pelos guardas pretorianos, que ficavam algemados a ele em turnos de 6 horas. É interessante porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que as algemas dele serviram para o progresso do evangelho em Filipenses. Porque você imagine você 6 horas algemado com o apóstolo Paulo. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. E o evangelho chegou em Roma. Deus é tremendo. E eu creio que é inspirado pela armadura desses homens que estão algemados com ele, que ele começa a escrever parte agora desta carta. Ele vai olhando a armadura e vai escrevendo, orientando a igreja que estava em Éfeso. Mas por que ele está falando isso a esta igreja? O contexto de Éfeso era muito interessante. Era um lugar de trevas. Em Éfeso existiam as letras de Éfeso, que eram amuletos que as pessoas vinham buscar do mundo inteiro, eram famosos. Existia o templo de Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um lugar de prostituições. A Bíblia vai falar que esse lugar era um lugar de feitiçaria e ocultismo, porque há um movimento ali onde as pessoas começam a pegar os seus livros de magia, levar para a praça e queimam ali o equivalente a 50 mil denários, mais de 1 milhão de reais, numa fogueira ali que foi feita. Você pode imaginar o contexto da cidade de Éfeso. Mas também foi neste lugar, usando as armas do Espírito, que um dos maiores avivamentos da história da igreja aconteceu.
Essa cidade com 300 mil habitantes foi chacoalhada pelo poder da palavra. A Bíblia diz que igrejas foram plantadas nessa região. A Bíblia também nos mostra milagres impressionantes. Quando Paulo pregava, as pessoas pegavam parte das suas roupas, levavam os doentes, que encostando nos aventais de Paulo eram curadas. Coisas incríveis aconteceram, um despertamento aconteceu ali, porque o apóstolo sabia usar as armas do Espírito. Eu creio, um despertamento vai acontecer entre os seus, na sua casa, entre nós, se dominarmos as armas que Deus nos deu para usar. Quantos desejam aprender a usar o equipamento que Deus nos deu? Amém? E o primeiro tema que eu quero tratar aqui, no que tange a batalha, o enfrentamento espiritual, é a respeito das fortalezas. Fortalezas. Se você quer estudar a Bíblia, toda vez que você chegar numa carta, procure ir ao livro de Atos para estudar o contexto da plantação daquela igreja, como o processo de evangelização aconteceu. E o pano de fundo da carta de Efésios você vai encontrar em Atos 19. Ali a Bíblia vai ensinar o que aconteceu, como o evangelho chegou nesse lugar. Mas é muito interessante porque à medida que a Bíblia vai apresentando os grupos que foram evangelizados na cidade de Éfeso, ela vai também apresentar para nós alguns tipos de resistências espirituais, que o apóstolo encontrou fortalezas que impediam o avanço do evangelho. A Bíblia vai nos falar sobre essa realidade das fortalezas do inimigo, fortalezas espirituais, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Se você lembra, ele diz, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas espirituais. Mas o que é isso? Eu quero falar de 7 grupos que o apóstolo Paulo evangelizou em Éfeso. São 7. O primeiro eram os discípulos de Apolo. O segundo grupo que ele evangelizou eram judeus da sinagoga. Depois ele fala aos filhos de Seva. Depois ele vai falar a Demétrio, os artífices. São grupos que ele vai encontrando. Depois ele encontra os asiarcas. E em cada um desses grupos nós vamos ver um tipo de fortaleza sendo quebrada. Ontem eu falei sobre a primeira fortaleza, os discípulos de Apolo. Eles conheciam a Jesus, tinham sido evangelizados e entendido que Jesus era o Messias, mas não eram capazes de entender quem era o Espírito Santo. E o primeiro tipo de fortaleza que o inimigo tenta incutir na igreja para impedi-la de crescer é não conhecer a obra do Espírito Santo. Uma igreja sem ação do Espírito é morta. É o Espírito quem sela, é o Espírito quem regenera, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que traz a natureza de Deus para nós, o fruto do Espírito, é o Espírito que capacita e nos move nos dons. Uma igreja que não conhece o Espírito Santo, discípulos que não conhecem o Espírito Santo, são crentes mortos. O inimigo não vai neutralizar a obra do Espírito na minha e na sua vida, e muito menos nesta igreja, amém? Segundo tipo de fortaleza que ele encontra é representado pelos discípulos na sinagoga. Sempre que ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir para a sinagoga pregar. Durante 3 meses ele prega neste lugar, e ali ele encontra pessoas, segundo a palavra de Deus, com o coração empedernido, descrentes. E aí a Bíblia vai nos apresentar um segundo tipo de fortaleza do entendimento. O coração empedernido, o coração duro, petrificado, a dura cerviz, é um tipo de descrença que faz as pessoas, apesar de verem as evidências, os sinais, os milagres, não crerem.
É uma cegueira espiritual. Talvez o inimigo plantou isso no seu coração, mas na autoridade do nome de Jesus, toda descrença, fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu quero continuar agora a pregação de ontem, falando de um terceiro tipo de fortaleza. Terceiro grupo que o apóstolo Paulo ministra na cidade de Éfeso é na escola de Tirano. A Bíblia vai dizer que ele prega ali durante 2 anos diariamente. Alguns comentaristas vão dizer que ele estudava a palavra com o povo das 11 da manhã até as 5 horas da tarde todo dia. E é muito interessante o que se passa aqui. De certa maneira, esta fome espiritual que caracteriza a busca desse povo tinha a ver com uma fortaleza que o inimigo tinha estabelecido nesse lugar, chamado ignorância espiritual. O inimigo não quer que tenhamos acesso às verdades da palavra. Ele não quer que conheçamos o que a Bíblia diz a nosso respeito. Por isso ele priva lugares, regiões, poderes, corações de acessarem a palavra. Nós vamos ver a ignorância espiritual como essa estratégia, essa fortaleza do inimigo na história. A chamada idade das trevas tem a ver com a falta de acesso das pessoas à palavra de Deus. A Bíblia no passado, apenas quem tinha acesso a ela era quem entendia latim, grego e hebraico. E por isso lideranças começaram a manipular o povo, buscando interesses pessoais. Por isso um padre, vendo isso acontecer, Lutero, escreve leis na porta da sua paróquia. E aí depois, abrigado num castelo alemão, ele se dá o trabalho de quê? De escrever a Bíblia na língua do povo. Ele traduz a Bíblia toda para o alemão. E aí vem Gutenberg e a palavra de Deus agora com a imprensa é espalhada. As pessoas têm acesso à palavra. Elas não precisam mais ser dominadas por ensinos mentirosos. E aí quando acaba a ignorância vem o despertamento espiritual. O inimigo faz o mesmo por trás da cortina de ferro. Eu lembro de ler aquele livro André, o Contrabandista de Deus. Quem já leu esse livro? Vale a pena. Conta a história de um senhor que tinha um Fusca. E ele começa a contrabandear Bíblias para de trás da cortina de ferro. Experiências lindas. Um dia o guarda para ele, está com o carro cheio de Bíblia. Ele olha no porta-mala e pergunta para ele: o que é esse monte de alface aí? Deus fez coisas tremendas. Nós vemos na China, eu lembro de um outro livro, Lírio entre os Espinhos. Falava a respeito da falta de acesso que as pessoas tinham à palavra de Deus. Por isso, quando chegava uma Bíblia numa igreja, eles rasgavam as páginas da Bíblia, distribuíam entre os membros, cada um ia memorizar a sua folha. E aí quando chegavam os cultos, o irmão que tinha memorizado o salmo tal ia lá na frente e recitava, para eles estudarem a Bíblia juntos. Porque o inimigo tenta privar as pessoas ao acesso à palavra de Deus, ele tenta incutir ignorância espiritual. Mas sabe o que me impressiona? Nós temos acesso à palavra de Deus hoje. Tem Bíblia de capa dura, capa mole, Bíblia de mulher, Bíblia de adolescente, Bíblia de criança, Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia amarela. Mas continuamos ignorantes espirituais. Porque essa é uma fortaleza do inimigo. Ele gera em nós um senso de que não precisamos conhecer a palavra. Uma comodidade. E sabe, nós estamos enfrentando embates nestes dias complicadíssimos, no que tangem valores. E as pessoas estão perdidas porque o inimigo gerou ignorância espiritual. Ainda há pouco lançamos uma escola aqui entre os jovens, One School, que vai falar sobre esses temas delicados, temas de discussão, de embate. Meu irmão, em nome de Jesus,
Você precisa saber o que a palavra diz a respeito do sexo, o que a palavra diz a respeito da família, o que a palavra de Deus diz sobre valores. Não importa o que o professor da faculdade disse, não importa o que o doutor ou a pessoa inteligente que você segue na internet disse, ou o artista que você gosta. Quantos aqui são crentes no Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Quando voltarmos para a palavra de Deus, vamos saber como nos posicionar. O inimigo tem derrubado a muitos nesses dias por causa desta fortaleza, mas hoje vai haver fome espiritual de novo. A minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração. Que haja um despertamento, como houve na escola de Tirano. De manhã e de tarde, todos os dias, eles queriam ouvir a palavra, entendê-la, conhecê-la. Pai, quebra esta fortaleza neste lugar hoje aqui. Que haja interesse pela palavra, desejo pela palavra, fome pela palavra. Nós vamos libertar esta nação através do poder da palavra de Deus. Ela é resposta, ela nos dirige. Quantos querem quebrar essa fortaleza do inimigo em suas vidas? Amém? Mas a Bíblia vai falar de um outro grupo que o apóstolo Paulo encontra. Os chamados filhos de Seva. Seva era o sumo sacerdote daquela região. E os seus filhos a Bíblia vai chamar de exorcistas ambulantes. E eles ficam impressionados com a atuação de Paulo, os sinais que estão acontecendo nessa escola. E aí eles tentam reproduzir o mesmo. Eles tentam exorcizar, usando as técnicas de Paulo. E aí eles chegam em determinada casa onde uma pessoa está possuída. E ali eles tentam expulsar o demônio. Em nome de Jesus, a quem Paulo ensina. E a Bíblia vai dizer que o demônio olha para eles e diz: olha, eu conheço Jesus, eu sei também quem é Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí eles apanham tanto que voltam pelados para casa e a notícia se espalha na região. Mas a Bíblia vai nos apresentar agora um outro grupo, um outro tipo de resistência espiritual. E esse grupo, que representa uma fé supersticiosa, é o grupo que quer se relacionar com Deus como o gênio da lâmpada. Quer o poder, as manifestações, os milagres, mas não quer comprometimento. O Deus a quem Paulo serve não é eu. E sabe, ainda existem muitas pessoas na igreja como os filhos de Sevas. Querem as manifestações, querem os milagres, os sinais, mas não se comprometem. A Bíblia vai nos falar dessa realidade, a nos apresentar Simão o mágico. Quando ele vê Filipe pregando, ele vê as evidências do poder, a Bíblia diz que ele é batizado. Mas quando Pedro chega e começa a estender as mãos sobre as pessoas e elas começam a receber o Espírito Santo, ele fica impressionado com aquilo que está acontecendo. E ele chega em Pedro e diz: ei, quanto é que custa? Eu quero também esse poder. Simão, ele era conhecido com aquela região de Samaria como o grande poder. Ele fazia ilusões e magias que confundiam as pessoas. E agora ele vê uma oportunidade: eu vou comprar, eu quero poder, eu quero algo. Mas Pedro repreende, diz: você não entendeu nada, a fé não é isso. Nós vemos um outro grupo na Bíblia, os filhos de Eli, o sacerdote. A Bíblia nos fala de Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, mas que tinham uma vida promíscua. Eles roubavam as ofertas, eles dormiam com as mulheres, bandos de mulheres na porta da congregação. Mas quando chega a guerra contra os filisteus e a batalha começa a ficar difícil, eles vão para o tabernáculo buscar a arca da aliança. E eles levam para o campo de batalha. Nós colocamos um amuleto.
Estamos aqui, Deus vai nos dar a vitória. Mas eles morrem naquela guerra. Muitas pessoas se relacionam com Deus desta maneira. Querem os sinais, usam a Bíblia como amuleto, buscam as manifestações de poder, mas não se comprometem. Eu acho interessante a história que a Bíblia nos conta sobre os 10 leprosos. Eles vão até Jesus porque eles querem resolver um problema. Estavam doentes. Jesus cura os 10. A Bíblia diz que apenas um volta para agradecer. E este era estrangeiro, samaritano. Mas sabe o que me chama a atenção é a resposta de Jesus para este homem. No versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, apenas um se comprometeu. Eu ouvi uma pregação de um pastor falando sobre o poder da gratidão. E ele vai fazer um estudo falando que as línguas nos ajudam a entender o que significa agradecer. Em espanhol, gracias, graça para você. Em francês, merci, que a misericórdia te alcance. Língua portuguesa, eu acho a mais bonita, obrigado. Eu tenho uma obrigação para com você. Muitas pessoas querem os benefícios da fé, mas não querem o comprometimento. Deixa eu te dizer algo. Talvez você veio a esta casa porque você quer resolver o problema do teu casamento, o problema da tua empresa. Você quer resolver o problema da enfermidade que rouba o seu vigor. Talvez você chegou aqui procurando ajuda, socorro. Aleluia, Jesus é poderoso e Ele continua curando leprosos nos nossos dias. Mas eu quero te dizer, Ele pode te dar muito mais do que a resposta que você procura. Se você entender como o leproso que voltou para agradecer, que você tem uma obrigação para com Ele, se você se comprometer com Cristo, além da cura familiar, da restauração do casamento, do milagre, da cura física, sim, você vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Esta casa, assim, é um lugar de milagres. Jesus continua os fazendo ainda hoje. Mas o maior milagre que você precisa e pode conhecer é a redenção em Cristo Jesus. Pessoas vão nascer de novo neste lugar, porque a fortaleza do inimigo que nos faz se relacionar com Deus como o gênio da lâmpada, essa fé supersticiosa, hoje ela vai cair por terra no teu entendimento, à medida que a palavra pregada neste lugar. Você pode conhecer a Jesus, você pode conhecer a Jesus, você pode se dobrar diante dele e receber salvação. Aleluia! Deus tem mais para você. A Bíblia vai nos falar de um outro grupo e uma outra fortaleza. Agora a Bíblia nos apresenta os mercenários da fé. Demétrio, o ourives, ele fazia nichos de prata para que os artífices colocassem as imagens de Artemis, a deusa, Diana dos Efésios. Quando a mensagem de Paulo começa a prosperar e as pessoas começam a se converter naquele lugar, ele reúne o sindicato, chama os artífices todos, diz: olha, se esse homem continuar pregando, nós vamos perder os nossos lucros, nós vamos perder o nosso sustento, o nosso negócio. E aí o que eles fazem? Eles fazem um motim, começam uma turba, uma confusão na cidade,
Começam a gritar pelas ruas: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. No caminho eles encontram Gaio e Starco, companheiros de Paulo. Eles levam eles para o teatro e agora começam a pressioná-los, pedindo explicações, e o clima fica complicado, violento. Mas o que esse grupo representa? A Bíblia vai falar de um outro tipo de resistência espiritual que tenta impedir o avanço da fé, os falsos profetas. Esse grupo caracteriza exatamente a ação do falso profeta. Ele está interessado no seu negócio. Se precisar dobrar a palavra, a verdade, para defender o seu negócio, ele vai fazê-lo. E sabe, eu creio que muitas pessoas não estão se desenvolvendo na fé, porque não são capazes de entender que ainda em nossos dias existem mercenários da fé, falsos profetas. A Bíblia vai falar de alguns cuidados que temos que ter com esses falsos profetas. Em Mateus 24, 11 e 12, a Bíblia diz: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia está falando de gente que tem uma habilidade para manipular, para enganar, mas os seus ensinos multiplicam a iniquidade e fazem um amor de muitos esfriar. Presta atenção. Tem gente ensinando por aí, e o fruto do que ensina é rebeldia. Cuidado. Ela fala desses falsos profetas em Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Muitos carregam consigo sinais. A Bíblia fala dos feiticeiros, os magos do faraó no Êxodo, Janes e Jambres, que tentavam reproduzir os milagres de Deus no meio do povo, no Egito. Existe gente assim, e muitos estão sendo manipulados. Eu lembro um jovem que eu conheci, num retiro que eu fui de pastores. Esse menino contou para mim muitas evidências tremendas do poder de Deus, coisas que aconteceram nos cultos que ele ministrava, impressionantes. Deus trazia revelação para ele, ele dizia que era Deus. Mas eu lembro que nós estávamos no mesmo quarto e eu comecei a fazer umas perguntas sobre a sua vida. Aquele moço tinha uma vida que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, valores deturpados, prostituição, tudo que você pode imaginar. E eu lembro de eu falando para esse menino: não importa as evidências, as manifestações que você está tendo, você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu lembro eu evangelizando aquele pastor do lado da minha cama. Graças a Deus ele terminou de joelhos diante da cama, se arrependendo e confessando os seus pecados, dizendo: eu quero conhecer Jesus. Cuidado. 2 Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha o que a Bíblia fala: doutores, são intelectuais. Eu lembro no congresso que eu estava com jovens na igreja, e no meio de um pastor, um homem que era eloquente, falava bem, ele introduziu ali um monte de coisa que não tem nada a ver com o valor da palavra, e os meninos estavam aplaudindo as piadas, maravilhados com o que ele estava falando. Cuidado, tem aparência de piedade. A Bíblia fala que em Mateus 7 que eles são lobos vestidos de ovelhas. Eu gosto em Gálatas quando o apóstolo Paulo fala dos anjos amaldiçoados. Tem aparência de luz, mas o que ensinam é trevas. E sabe, tem muita gente aqui que o inimigo tem preparado armadilhas
Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado. Casamento, sociedades. Às vezes pessoas chegam como anjos, mas são amaldiçoados. Cuidado. O que pregam são caminhos de perdição. Os falsos profetas nunca estiveram tão perto de nós como em qualquer outro momento da história. Um falso profeta hoje está perto de você à distância de um clique, de um endereço. Eu vejo muita gente seguindo pessoas na internet, ouvindo mensagens, sendo alimentado de coisas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Cuidado. Existem os Demétrios por aí ainda hoje. Mas pastor, o que eu faço? Como é que eu filtro isso na minha vida? Eles são doutores, eles fazem sinais, eles têm aparência de piedade. Como é que eu os reconheço? A Bíblia fala de 4 filtros. Primeiro, o fruto. Pelos frutos os conhecereis. Se tem mensagem, tem sinal, mas não tem vida, arreda o pé, não é de Deus. Segundo, filtro. A prova do Espírito, provai os Espíritos. Quantos aqui tem o Espírito Santo no coração? Ele nos dá discernimento espiritual, prova. Coloca diante do Pai. Terceiro filtro, maturidade cristã. É interessante, Efésios 4, ele fala que devemos buscar a vida com Cristo, para procurarmos a estatura dele, para alcançarmos maturidade espiritual, não sermos levados por ventos de doutrina. Você é bebê na fé e continua confortável nessa situação há 10 anos. Não faz o discipulado, não faz um treinamento na igreja, não vai a fundo a palavra, não procura um líder para te acompanhar, não participa de uma célula. Aí, como você não é maduro na fé, qualquer sopro te leva embora. Quarto filtro, a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Paulo e Silas chegou em Bereia, os bereanos pegaram a palavra e verificavam se tudo aquilo que ele falava condizia com as Escrituras. Palavra de Deus, em nome de Jesus. Essa fortaleza em nossos dias vai cair por terra, porque Deus vai levantar uma igreja que conhece a sua palavra, que busca a maturidade, que prova os espíritos e que observa os frutos. Aleluia. Não deixe seu coração esfriar. Cuidado. Peça a Deus discernimento. Às vezes abrimos brechas sem perceber. Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? Cuidado. Mas o último grupo, eu vou terminar aqui, são os asiarcas. A Bíblia vai dizer que quando Gaio está ali sendo pressionado no teatro, Gaio e Aristarco, o apóstolo Paulo quer ir a este lugar para defendê-los. E a Bíblia diz que os discípulos o impedem de fazer isso, e os asiarcas. Quem sabe aqui o que é asiarca? Olha, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes e me passou batida essa palavra. Dependendo da versão que você lê, não vai aparecer mesmo. Tem que ser na mais velhinha, né? Asiarcas. Os asiarcas, eles eram pessoas ricas na cidade e que ganhavam um título, porque eles financiavam o culto ao imperador, as festas pagãs, os eventos no teatro. E aí, então o imperador dava um título para essas pessoas. Eles eram uma espécie de grão sacerdote, esse era o título. Era um título para honrar esses homens que financiavam, eram ricos e financiavam as festividades pagãs. Esses homens estavam protegendo o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que eles eram amigos de Paulo. E aí a gente vai encontrar um outro grupo, os simpatizantes da fé.
gostam da palavra, simpatizam, se relacionam. Eu creio que até financiavam algumas viagens de Paulo. Mas a armadilha aqui, ou a fortaleza, a resistência é uma superficialidade espiritual. O compromisso só vai até a casca. Amigo tá bom. Eu lembro de um adolescente na escola, meu amigo de escola, que eu evangelizei. Pensa num cara gente boa, era esse meu amigo. Ele gostava, pediu para eu fazer oração, ele gostava da palavra, ele ia nas reuniões que eu fazia, ele era um cara, e era entusiasmado nas reuniões, mas vivia do jeito dele. Aí um dia eu lembro que eu cheguei e o confrontei, falei, cara, precisa mudar de vida. Ele falou, não, pastor, assim tá bom para mim, Michel. Assim tá bom. Aqui esse nível de cumprimento para mim tá bom. E sabe, eu vejo muita gente na igreja ainda, que o inimigo gerou essa mentalidade, essa fortaleza na mente. Eu posso ser amigo do evangelho. Aí eles vêm, eles financiam os projetos missionários. Alguns têm recursos, têm dinheiro. Participam das reuniões, se entusiasmam com elas. Mas não deixam o evangelho penetrar a ponto de transformar completamente as suas vidas. Talvez você chegou aqui e você é um amigo do evangelho, um simpatizante da causa. Jesus te trouxe nesse lugar hoje para dizer, eu quero firmar uma aliança com você. Eu quero transformar a sua vida por completo. Eu não sei com qual grupo você se identifica, ou qual fortaleza espiritual, de alguma maneira mina sua mente, ou dos que estão perto de você. Mas a Bíblia nos fala de um outro grupo. A Bíblia diz, os que creram. E aí ela vai dizer que esses que creram, eles vinham e confessavam os seus pecados publicamente. Traziam aquilo que representava as alianças do passado. Jogavam na fogueira. E confessavam, eu quero Jesus. Aquele lugar de trevas. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, fortalezas caíram por terra e pessoas se renderam a Jesus. Hoje vai acontecer o mesmo neste lugar. Nós vamos orar, fortalezas vão cair e a fé vai tomar conta do coração de muitos, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se você quer se posicionar diante desta guerra invisível e pedir, Deus me ajuda, eu quero destruir fortalezas do entendimento, sofismas, argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Se hoje neste lugar você quer se posicionar e pedir, Deus, eu quero vencer as minhas guerras, as minhas batalhas espirituais, hoje eu quero orar por você. E eu creio, o Espírito Santo vai ser derramado neste lugar e você vai ser avivado. Seu coração vai aquecer hoje, em nome de Jesus. Quantos desejam isso? Deus falou contigo, fique de pé, eu quero orar por você agora. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir agora de forma sincera, que o Senhor nos equipe para vencer as batalhas da fé. São várias as resistências espirituais que encontramos no caminho, fortalezas do entendimento. E talvez pessoas ouvindo a palavra hoje identificaram fortalezas espirituais que estão agindo
em suas mentes. Mas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que fortalezas do entendimento caiam por terra agora neste lugar. Que o inimigo não possa impedir o conhecimento da verdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a tua verdade, que Jesus, a verdade, Ele liberte pessoas agora. Que cadeias caiam por terra e que a liberdade em Jesus possa chegar. Que hoje nesse lugar muitos possam crer. Que a descrença caia por terra. Que outros interesses caiam por terra. Ah, Pai, que os amigos do Evangelho possam entender que Jesus tem algo mais para ele. Que haja salvação, cura, libertação neste lugar. Faz assim, Pai. Derrama o teu poder nesta casa hoje. Nos renova, nos revigora, nos fortalece na força do teu poder. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu preciso fazer um convite, senão eu vou ficar incomodado. Eu sei que está tarde. Se hoje você entendeu algo diferente, tocou teu coração e você entendeu que precisa se comprometer com Jesus, entregar a sua vida a Ele, fazer dele Senhor. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Tem muitas pessoas. Feche os olhos, repete só essa oração comigo. Repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me comprometer contigo e com a tua palavra. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença tomem conta do meu ser. Em nome de Jesus. Pai, sela agora com o teu Espírito a vida desses teus servos. Quebra cadeias, abre o entendimento. Que agora eles possam receber um novo nascimento, o milagre da fé. Que o Senhor os alcance. Louvado seja o teu nome, te exaltamos, porque hoje a palavra de Deus trouxe salvação neste lugar. Te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.